Armazém. Meu trabalho é sobre diversidade e taxonomia de rizóbio. Rizóbios são bactérias do solo que possuem habilidade para induzir a formação de nódulos nas raízes e, em alguns casos, nos caules de plantas leguminosas, onde converte nitrogênio da atmosfera em formas utilizáveis pelas plantas hospedeiras. A família leguminosa compreende cerca de 650 gêneros, 18 mil espécies distribuídas mundialmente, nas mais diferentes condições ecológicas, mas poucas espécies têm sido estudadas com relação ao seu potencial em formar simbiose com o rizóbio, visando fixação de nitrogênio atmosférico. No século XIX, os estudos clássicos de Ehrlich e Winfart foram os primeiros a estabelecer que eram os micróbios nos nódulos das raízes que permitiam às leguminosas obter o nitrogênio do ar. Esses micro-organismos foram isolados ainda em 1888 por Beijing, que os nomeou Bacillus rhadi. Inicialmente, os pesquisadores consideraram o rizóbio como uma espécie única, capaz de noduzar todas as leguminosas. Por muitas décadas, a caracterização de espécies de rizóbios foi baseada na habilidade específica da bactéria em nodular a planta hospedeira, onde estudos iniciais mostraram que cada isolado de rizóbio tinha um determinado grupo de hospedeiro, ou seja, nodulava certas leguminosas, mas não outras. Isso levou ao conceito de inoculação cruzada, com as leguminosas sendo agrupadas de acordo com o rizóbio com o qual formavam os nódulos. Apesar da grande diversidade de plantas leguminosas hospedeiras disponíveis para microsimbiontes, somente 2 gêneros de rizóbio e 4 espécies eram descritos na primeira edição do Manual de Berger. A notável progresso da taxonomia rizobiana levou à descrição de mais de 40 novas espécies de 4 gêneros adicionais: alorizóbio, nasorizóbio, mesorizóbio e sinorizóbio. Embora todos os gêneros de rizóbio pertencem à subclasse Alpha-Treobacter. Recentemente, bactérias pertencentes à subclasse Bata-Treobacter têm sido identificadas em nódulos leguminosas. Dentro do grupo foi classificado como rizóbio 3 gêneros, que são agora conhecidos: rizóbio, sinorizóbio e mesorizóbio. A taxonomia de rizóbios que nodulavam Bacillus vulgaris foi que passou por maiores alterações taxonômicas nos últimos anos, desde a descrição de rizóbio Bacillus. A diversidade dos rizóbios, devido à importância ecológica e econômica dos rizóbios, e com o surgimento da aplicação de novas técnicas moleculares, os micro-organismos têm sido intensivamente estudados durante a última década. Entretanto, a nodulação somente tem sido avaliada numa pequena parte das leguminosas, 8% no total de 18 mil espécies conhecidas, enquanto a maioria dos solos no mundo ainda não foi explorada para a presença ou não de rizóbios. Não existem dúvidas, portanto, sobre a ocorrência de grande diversidade desses bactérias por ser explorada, com possibilidade de surgimento de novas espécies no futuro. Estudos publicados até o momento sobre diversidade e filogenia de rizóbios consideram mais os gêneros rizóbio, sinorizóbio e mesorizóbio. Nos estudos sobre diversidade de rizóbios são utilizadas tanto as técnicas baseadas no fenótipo quanto baseadas no genótipo. As técnicas fenótipicas incluem sorologia, resistência intrínseca a antibióticos, conteúdo de plasmídeos, tipos de fago e eletroforese de proteína total na célula. A utilização da técnica de perfis de plasmídeos é hoje uma poderosa ferramenta no estudo da diversidade genética de rizóbios. Variação dos perfis de plasmídeos dos tipos de espécies individuais de rizóbios tem sido amplamente relatadas. Há similares de resultados algumas vezes obtidos em diferentes técnicas. Parecem depender a parte do hospedeiro, o qual os instintos foram obtidos. Dentre as técnicas genóticas, já pode ser citada eletroforese de enzima multiloco, que é amplamente usado para fornecer informações sobre a variação genética dentro da espécie e para avaliar a estrutura genética de populações naturais. O guandu é considerado uma eficiente planta hospedeira, armadilha para o estudo de diversidade de rizóbios, pois apresenta baixa especificidade hospedeira, sendo nodulado por isolados de crescimento rápido e lento. No Brasil, diferentes condições geoambientais exercem forte efeito sobre a diversidade de rizóbios. Na região Nordeste, análises de isolados de calpi, diferentes locais mostraram um aumento na proporção de rizóbios de crescimento rápido no sentido da costa para a região semiárida. Fenótipos RUP foram predominantes nessa parte do território brasileiro. Em solos de cerrado verifica-se
alto grau de diversidade genética nas populações indígenas de risópolis que nodulavam fácil dos lugares. Embora a acidez do solo seja considerada em muitas situações um fator de estresse, a diversidade de risópolis nem sempre é diminuída nessas condições. A diferença-chave para a comunidade de bactérias de solos de baixo e alto pH estaria no tipo predominante de risópolis. Locais de alta salinidade constituem exemplos de um ambiente extremo, onde relativamente pequena diversidade de espécies microbianas pode ser encontrada. A presença de metais pesados do solo é descrita como um dos fatores responsáveis pela variação na diversidade de risópolis. Historicamente, a diversidade de risópolis tem sido avaliada com bactérias isoladas de nodos. Recentes estudos indicam que, porém, existe uma diversidade. A maioria dos risópolis do solo, então, pressupunha anteriormente. Então, os risópolis estão sendo encontrados como endófitos ou rizobactérias de plantas não leguminosas, e muitos deles têm mostrado efeitos benéficos sobre o crescimento das plantas. A contribuição dos risópolis para a fixação biológica do nitrogênio é ainda mais obscura, mas pesquisas são necessárias para elucidar sua diversidade e mecanismos de interação com plantas e raízes.